Olá, vamos dar início ao nosso componente curricular Ciências, terceira etapa, oitava apostila, professora Silvina. Mineração no Brasil. A mineração representa uma das atividades econômicas e industriais que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. A exploração de recursos naturais no Brasil está ligada com a sua própria história, desde seu período de ocupação em busca pelo ouro no interior do país. Então, nós vamos iniciar esse nosso vídeo falando sobre a mineração. Então, o Brasil é um país que tem grande variedade de minérios e também uma quantidade de mineradoras no país. E com isso, as mineradoras trazem consequências ao meio ambiente. Mineração e impactos ambientais. Apesar de ser uma atividade primordial ao desenvolvimento de uma sociedade, a mineração está associada a diversos impactos ambientais negativos, quando feita sem planejamento e sem fiscalização. Pode provocar graves danos ao meio ambiente. Então, a mineração, ela causa os impactos ambientais negativos, como podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosão, mudanças climáticas e entre outros. Aqui temos uma imagem que aconteceu ano passado em Brumadinho. O crime ambiental ocorrido em Brumadinho deixou diversas famílias desabrigadas e um grande número de mortes. O Brasil vivenciou nos últimos anos 2 grandes crimes ambientais no estado de Minas Gerais. A empresa Vale teve 2 de suas diversas barragens de rejeitos rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perda da biodiversidade na área afetada. As cidades de Mariana e Brumadinho vivem atualmente uma situação drástica devido ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de pessoas e animais. Então, esse acontecimento aconteceu em Brumadinho e Mariana o ano passado, em Minas Gerais. Então, a empresa Vale teve 2 de suas diversas barragens de rejeitos rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perda da biodiversidade, rios foram poluídos, solo contaminado e diversas pessoas também foram mortas. Principais impactos ambientais gerados pela mineração. De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o impacto ambiental é definido no primeiro artigo da Resolução CONAMA 001, como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam o bem-estar e a saúde da população. As atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Primeiro, um dos primeiros impactos ambientais gerados pela mineração, a degradação da paisagem. O segundo vem o desmatamento. Então, a mineração mais comum no Brasil é a lavra a céu aberto. A exploração de minério dessa forma requer desmatar uma determinada área e retirar o solo fértil, também chamado pelas mineradoras de solo estéril, pois possui baixo teor de minério.
Um dos segundos principais impactos ambientais gerados pela mineração é o desmatamento. Para realizar a mineração de lavra a céu aberto, a primeira etapa refere-se à retirada da cobertura vegetal. Diversas áreas são desmatadas, provocando possíveis alterações climáticas e causando prejuízos à fauna e à flora. Então, quais são os principais impactos gerados pela mineração? Primeiro vem a degradação da paisagem, segundo vem o desmatamento, não é? Então, vai acontecer também a poluição dos rios, a remoção da vegetação, a poluição do ar, processos erosivos, como o soterramento dos rios vai acontecer. Poluição e contaminação dos recursos hídricos. A contaminação dos recursos hídricos pode ocorrer de 3 maneiras na mineração: por meio do alto consumo de água para o beneficiamento do minério, por meio do rebaixamento do lençol freático durante a etapa de extração do minério, diminuindo o fluxo de água dos rios e impactando também a recarga dos aquíferos. Então, o que pode gerar com a poluição e a contaminação dos recursos hídricos? Pode gerar impactos sobre as espécies e provocar a escassez desses recursos naturais, dentre os quais podemos citar o oxigênio, o solo, a água, as florestas. Então, tudo isso pode ocorrer devido à poluição e à contaminação dos recursos hídricos. Redução da biodiversidade. O desmatamento, a poluição sonora, bem como a contaminação e poluição dos recursos hídricos e do solo provocam também a perda de biodiversidade. Muitos animais perdem seu habitat e acabam fugindo para outras áreas, bem como a perda de espécies de plantas na região devido à retirada da cobertura vegetal. Então, é a redução da biodiversidade. Então, a biodiversidade, gente, é um conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Aí temos impactos ambientais causados pela mineração do ouro. Então, o que vai acontecer? Quais são os impactos causados pela mineração do ouro? É a remoção da vegetação em todas as áreas de extração, a poluição dos rios, córregos, lagos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios.